vamos falar sobre função. As habilidades são expressar a interdependência entre grandezas por meio de funções e contextualizar a ideia de função, enfrentar situações, problemas relativas ao tema. Analisando. Você chega em um posto de combustível. Chegou no posto de combustível. Pergunta para o frentista qual é o valor do álcool. Bom, aqui no caso a gente tem a imagem onde está relacionado todos os valores. Temos a gasolina comum, a diesel e temos aqui também o etanol, porque o álcool é o etanol. Aqui está 3,699. Qual o valor que você vai pagar se abastecer 15 litros de álcool? Então vamos lá. Montando uma tabela. Vamos relacionar os litros do álcool com o valor a ser pago. No caso, vimos que 1 litro de álcool é 3,699, só que a gente vai arredondar por R$ 3,69. Se 1 litro de álcool é 3,69, 2 litros de álcool, 7,38. 3 litros de álcool, R$ 11,07. Continuando, temos 10 litros de álcool, R$ 36,90. Continuando, temos então 15 litros de álcool, eu vou pagar R$ 55,35. Quando eu falo em litros e valor, são duas grandezas, uma dependente da outra. Então, podemos dizer que é uma função, relação de duas variáveis. Quem são as variáveis? Litros de álcool e valor em reais. A primeira variável, então, vamos chamar ela de litro, e a segunda variável vamos chamar de valor. E com isso eu tenho uma constante. Eu consigo, através dos da quantidade de litros com o valor, relacionar todos eles. E a minha constante é R$ 3,69, porque 1 litro de álcool custa R$ 3,69. E eu vou dobrando o valor aqui. Então, temos que o x é a variável independente. Eu posso calcular 1 litro de álcool, 2 litros de álcool, 3, 10, 15, quanto que o exercício quiser. E o y aqui é a variável dependente. Ela precisa da variável x. Para eu saber esse valor, eu preciso saber quantos litros de álcool eu vou colocar no meu carro. Então, temos 3,69 multiplicado por x. Então, eu pego 3,69 e multiplico pelos litros aqui, que vai dar o valor do y. Exemplo 1, temos o preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é de R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, temos que o preço da passagem é R$ 4,00. Montando uma tabela, temos relação de passagens com valor a pago pela passagem. Uma passagem temos que vale R$ 4,00. 2 passagens, R$ 8,00. 3 passagens, R$ 12,00. Continuando, 5 passagens, R$ 20,00. Continuando, 10 passagens eu vou pagar R$ 40,00.
Então, é uma função onde temos passagens com o valor a ser pago. Passagens, relação de duas variáveis. Passagens, valor pago. E temos uma constante. E essa constante é o R$4, o valor de uma passagem. O x é a variável independente e o y é a variável dependente. 4 vezes o x igual o valor do y. Pergunta: quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Bom, eu tenho que saber quem é a minha constante. Quem era a minha constante? R$4. Então, fica R$4 vezes o x igual a y. O x vimos que são as passagens. Então, vou pegar o 7 e substituir no x. Fica 4 vezes o 7, então vou pagar R$28 em 7 passagens. Pergunta B. Quantas passagens podem ser compradas com um valor de R$60? Bom, vimos então que a constante é 4 e a fórmula é 4 vezes o x igual a y. Só que esses R$60, quem que é? Olhando na minha fórmula, o 60 eu vou substituir no y, que fica 4 vezes o x igual a 60. Porque o y é o valor a ser pago. O 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 60 dividido por 4, que dá, no caso, 15 passagens. Então, com R$60, eu consigo comprar 15 passagens. Construa um plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Então, agora a gente vai montar um gráfico dessa função de passagens por valor. No caso, temos aqui a função que é 4 vezes o x igual a y, que eu posso escrevê-la como y igual a 4 vezes o x, e posso também escrevê-la como f de x, porque o y é a variável dependente, ela depende do x, então eu posso falar que ela é uma função de x. Então, f de x igual 4 vezes o x. Montando a minha tabela, esse eixo, que é ser chamado de x na horizontal, vai ser a quantidade de passagens. E no eixo vertical, que é o eixo do y, o y vai ser chamado de valor das minhas passagens. Aqui a gente vai numerar numa escala de 2 em 2. 0 passagens, 2 passagens, 4, 6, 8. E aqui a gente vai numerar o valor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Agora, observe nesse desenho aqui. Eu vou unir o meu eixo x com o meu eixo y, prestando atenção que o x é passagem e aqui é o valor. Eu vou unir duas passagens. Se eu for comprar duas passagens, quanto que eu vou pagar? Então, eu vou unir duas passagens com R$8. Se eu for comprar 4 passagens, com quem que eu tenho que unir? Com o 16. Então, 4 passagens é 16. Passando o traço, que é a minha função, a união dos pontos da minha função é o gráfico da minha função. Então, essa reta vermelha é o gráfico da função f de x igual 4 vezes o x. No caso, temos a minha constante, de quanto em quanto está indo o meu
gráfico. Ele está indo de 4 em 4. Temos um aplicativo grátis chamado GeoGebra, que automaticamente ele faz o gráfico seu quando você digita a função do lado. No caso, a nossa função é igual a 4 vezes o x. Então, ele faz no programa o gráfico que você precisa. Aqui no caso, quantidade de passagens e aqui o valor a ser pago. Exemplo 2. O gráfico representa uma projeção do número de habitantes de um município em N anos. Qual é a taxa de variação, que é o K, do número de habitantes por ano? No caso, temos o gráfico, ele está fazendo a projeção de 10 em 10. Então, aqui o zero. O que é zero? Quando iniciou a cidade, ele estava com 100 mil habitantes. Passou 10 anos, ele subiu para 103 mil habitantes. A pergunta é a constante por ano dessa minha cidade, desse meu município. Então, vemos que o F0, quando eu substituo o Y por zero, quando começou, eu vou ter 10 mil na minha cidade. Passou-se 10 anos, então é o F1, porque está de 10 em 10. Então, o F1 é 103 mil. Passou-se 10 anos. Passou-se 10 anos, subiu 3 mil. Se 10 anos subiu 3 mil pessoas nessa cidade, então, um ano eu consigo calcular que eu vou colocar um x. Fazendo isso como regra de 3, fica 10 está para 1, assim como 3 mil está para x. Multiplica em cruz, 10 vezes o x, 10x. 1 vezes 3 mil, 3 mil. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, por ano, sobe-se 300 habitantes nesse município. Então, a função do meu gráfico é 300 pessoas multiplicado por x, mais 100 mil. Então, vamos dizer que cada ano sobe-se 300 pessoas nesse município. Então, a constante é 300, porque ele quer de ano em ano. Cada ano sobe-se 300 pessoas nesse município. Bons estudos e fiquem com Deus.